Teste. O cerimonial solicita a todos que ocupem seus lugares para o início desta audiência pública, bem como a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou utilizarem o perfil silencioso. Obrigado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesta oportunidade, para participarem da audiência pública que objetiva discutir a situação de funcionamento do abrigo Reencontro, ABRIRE. Audiência esta proposta pela excelentíssima senhora deputada Érica Cocai. Encontra-se à mesa para presidir os trabalhos Sua Excelência a senhora líder do Partido dos Trabalhadores e vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar desta Casa de Leis, deputada Érica Cocai. Desejo um bom dia para cada um e cada um de vocês. Um prazer imenso desta casa receber a todas e todos. E gostaria de chamar para compor a mesa para participarmos da discussão sobre as condições de funcionamento do abrigo Reencontro, ABRIRE. Gostaria de chamar para compor a mesa a senhora coordenadora do ABRIRE, Juliana Castro Benício, que aqui representa a Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, SEDEST. A senhora representante do Conselho de Assistência Social, DF, Gláucia Gomes de Oliveira Aguiar. Para representar os servidores, gostaria de chamar o presidente do Sindisasc, Cássio Alves de Moura. E representando os ex-cuidadores do abrigo, Miriá Moreira Brandão. Gostaria de agradecer a presença dos que compõem a mesa e um pouco explicar que uma audiência pública é um espaço de discussão desta casa para que possamos escutar a população e elaborarmos ou determinarmos sobre condições de superação dos desafios encontrados durante a discussão. Quero dizer que uma audiência pública não tem um poder deliberativo. Ela tem um poder de se aprofundar sobre um tema e, a partir daí, escutando a população, escutando a sociedade, elaborarmos encaminhamentos na perspectiva de superação dos problemas encontrados. Diria que nós estivemos recentemente durante 3 vezes no abrigo, 3 vezes, para atestar ali as condições de funcionamento. Eu gostaria de, antes de qualquer coisa, ler uma mensagem que recebemos. Por muitos anos, o abrigo, localizado na QNF, Taguatinga Norte, esteve abrigando crianças em várias situações de risco. Do ano passado para cá, com o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, o governo viu-se obrigado a executar políticas de assistência social moldadas nestes e outros regulamentos, como a obrigação de contratar concursados e pela primeira vez em 23 anos, um concurso para cuidadoras sociais foi realizado. Cada uma das casas-lares teria que prestar atendimento a até 6 crianças e adolescentes. Esta regra está sendo descumprida. O abrigo possui 5 casas-lares, nenhuma tem menos de 15 atendidos. Tem casa com até 23 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. A lei diz que um cuidador deve cuidar de até 6 crianças, se não houver nenhuma com necessidades especiais, pois havendo, se reduziria esta quantidade. Por incrível que pareça, tem dias que fica apenas um cuidador para 23 crianças e adolescentes, também com necessidades especiais.
É humanamente impossível cuidar de, por exemplo, 5 bebês, mais 2 crianças com transtornos mentais, mais 10 pré-adolescentes com vivência de rua, mais 6 adolescentes usuários de drogas ou com histórico de violência. Vale lembrar que o objetivo do abrigo é proteger e cuidar. Como? As crianças ficam horas e mais horas sem fazer nada, pois o abrigo não possui educadores para realizar atividades dirigidas, nem cursos. Eles não fazem nada. É só perguntar para as crianças. Este tempo ocioso só aumenta a quantidade de crianças fumando cigarros, maconha e cheirando cola. É isso mesmo que eu disse. As crianças ficam cheirando cola e tiner dentro do abrigo Reencontro em Taguatinga, em plena luz do dia, quase todos os dias, sobre os olhos do Estado. O mais triste é ver tantos adolescentes totalmente entregues a drogas dentro de um espaço de proteção especial. Vejam a cena. De um lado, 3 crianças com menos de 6 anos brincando de carrinho, e do lado, 2 adolescentes de 13 anos cheirando cola de sapateiro. Nessa situação, os adolescentes colocaram o pote de cola no nariz de um dos pequenos de 6 anos. Coisas assim acontecem sempre. Normalmente um cheira e vai passando para outros menores. O espaço físico da Casa Lares deveria ser aconchegante e seguro, organizado de modo a favorecer a interação das crianças e adolescentes e a exploração do ambiente, oferecendo espaços para a realização de atividades lúdicas e realização de tarefas escolares. Deveria ser assim, mas não é. Na realidade, 2 das 5 casas estão literalmente aos pedaços. Casas denominadas Arco-Íris e Bem-Querer. Quase todas as janelas quebradas, armários destruídos, portas inexistentes, paredes há anos sem pintura, fiação elétrica à mostra, goteiras em toda parte. Os ratos andam livremente pelo abrigo. A lei também diz que as crianças têm que ter sua individualidade respeitada, mas alguns banheiros não possuem divisórias, ou quando as têm são sem portas. Portanto, todos os adolescentes e crianças, em alguns banheiros, fazem suas necessidades biológicas e tomam banho na frente dos outros. É super constrangedor. As normas também dizem que cada criança deve ter seus materiais de higiene pessoal, mas, conversando com cuidadores antigos, eles são obrigados a pegar um sabonete e dividi-lo ao meio para dar banho em todos da casa, com o mesmo sabão, pois comumente falta esse artigo tão simples. Creme de cabelo, shampoo e desodorante é um artigo de luxo no abrigo e fica trancado a 7 chaves para ser usado em ocasiões especiais. Nem sequer toalha eles têm o direito de ter. Lá é utilizada a mesma toalha para as várias crianças, pois não há toalha suficiente. É revoltante. A SEDEST gasta milhões de reais com a alimentação do abrigo, que é terceirizada. Essa alimentação, que deveria ter um excelente padrão de qualidade, devido ao enorme investimento público, é simplesmente de péssima qualidade. Os alimentos são de baixíssima qualidade, as frutas muitas vezes vêm estragadas, as comidas chegam azedas e sem tempero, em muitas ocasiões. As crianças detestam a comida de lá. Muitas já sentiram-se mal depois de se alimentar. O abrigo possui uma lavandaria, onde são enviadas as roupas sujas das crianças para serem lavadas e secas. Por diversas vezes, as roupas voltam para casas com fezes, cheiro de urina, como se não tivessem sido lavadas, para que as crianças usem a si mesmo. Não existe ferro de passar. As crianças muitas vezes vão para a escola com a roupa amarrotada. O abrigo Reencontro deveria ser um ambiente em que a criança e o adolescente deveriam sentir-se realmente no convívio familiar, mas por falta de estrutura, apoio técnico e servidores cuidadores em quantidade suficiente, o abrigo está totalmente aquém do que deveria ser. É um local extremamente pesado, tenso e violento. Muitos dos educadores, dos cuidadores ficam tentando proteger os bebês e os adolescentes.
E muitas vezes esses bebês são agredidos verbalmente por adolescentes. Lá é uma terra sem lei devido à falta de organização e gerência do GDF. Essa é uma mensagem que nós recebemos, mas nós estivemos lá. Nós estivemos lá e ali nós fizemos um relatório, que eu vou ler trecho deles para vocês. A Portaria 56, de 11 de março de 2009, dispõe sobre o funcionamento e organização do abrigo Reencontro, ABRIRE, no âmbito do Distrito Federal. Em seu artigo 2º, identifica o ABRIRE como uma unidade pública estatal de prestação de serviço de proteção social especial de alta complexidade, prevista na Política Nacional de Assistência Social. Destaca que o ABRIRE é destinado a crianças e adolescentes entre 0 e 18 anos incompletos, de ambos os sexos, ameaçados ou privados de convivência familiar e comunitária, em situação de abandono ou de risco psicossocial, com medida protetiva prevista no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A operacionalização da prestação de serviço se dará na modalidade casa-lares, conceitualizadas no documento como abrigos de pequeno porte, instalado em espaços residenciais, com rotinas e características de uma unidade familiar sob responsabilidade dos cuidadores sociais. Pretende funcionar como uma moradia transitória, até que as crianças e adolescentes abrigados retornem às suas famílias de origem ou sejam encaminhadas para as famílias substitutas. Nesta portaria estão normatizados todos os procedimentos de atenção integral e integradas às crianças e adolescentes em atendimento, em conformidade com os preceitos legais, conforme pode ser verificado no documento em anexo. Entretanto, a realidade verificada na visita, ora relatada, e visitas realizadas anteriormente, revelam um distanciamento substancial entre o que está escrito e o que está sendo executado. O que se vê no ABRIRE hoje revela uma série de violações de direitos das crianças e adolescentes ali assistidos, bem como dos trabalhadores que atuam em situações precárias, deixando-os impotentes diante da responsabilidade de prestação colocada para eles nas condições de cuidadores e de agentes públicos. Estas avaliações iniciais podem ser comprovadas por meio do relato abaixo, fruto da visita de verificação de condições de funcionamento do ABRIRE, comparados com as determinações legais estabelecidas pela Constituição Federal e regulamentadas pela LOAS e ECA, e pela política, normatizadas pela Política Nacional de Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social, Norma Operacional Básica na Assistência Social, a NOB, Norma Operacional de RH e respectivos documentos distritais decorrentes das diretrizes e princípios nacionais. O que é que nós vimos lá? Nós fomos nas casas lares Encanto, Bela Infância, Magia e Bem Querer. As casas lares contavam com apenas um servidor para acompanhar todas as crianças e adolescentes abrigados. Em média, 10, exceto em uma delas que tinham 2 cuidadores. Em 2 casas não havia cuidador à frente do trabalho, mas servidor de nível básico, ABSS, que em função da insuficiência de pessoal foi colocado para assumir esta função. Nós ali percebemos que o concurso realizado selecionou cerca de 90 trabalhadores, e deste total foram chamados somente 56 cuidadores, que foram distribuídos nas 8 casas lares que compõem o ABRIRE, ou seja, 4 na unidade central e 3 descentralizadas nas regiões administrativas. Os cuidadores, após capacitação oferecida pela SEDEST, assumiram as suas funções em 30 de julho de 2009, e desde então afirmam que diversos profissionais desistiram, pediram exoneração em decorrência das condições inadequadas de trabalho. Informavam na oportunidade da visita que restam menos de 30 profissionais em exercício, sendo que os cuidadores com deficiência selecionados, chamados para assumir a função, teriam se desviado da atividade fim em face da impossibilidade de atuação nas condições ora colocadas. Portanto, é preciso respeitar a cota das pessoas com deficiência, está correto? E essas pessoas, obviamente,
têm que ser colocadas em locais que possam exercer a sua potencialidade. Isso tem que ser considerado ao se chamar os concursados. Diante da insuficiência de pessoal, agravada pelos pedidos de exoneração, a direção do Abrire passou a colocar os servidores de nível básico. Nós vimos servidores de nível básico que se sentiam constrangidos em exercer determinadas tarefas, como, por exemplo, dar banho, trocar fralda, enfim, sentiam constrangidos de exercer esta tarefa. Nós sabemos que é preciso possibilitar que todos os servidores possam atuar em várias frentes, em várias formas, mas é preciso que se desenvolvam as condições para que o servidor possa exercer a atividade com qualidade. Também foram dispensados 89 cuidadores do TAC. E os 56 concursados que foram chamados, caso estivessem todos em exercício, já seriam insuficientes para a continuidade da prestação de serviço no padrão de qualidade anteriormente colocado, que, segundo eles, já estava distante do determinado pela legislação brasileira. As informações recebidas por nós indicam que houve uma perda inicial de 33 cuidadores, ou seja, houve a substituição de 89 por 56. E desses 56, a informação que nós temos é que nem todos estão em atuação. Foi possível observar, durante a visita, que adolescentes saindo da unidade sem nenhuma abordagem no sentido da permanência. Lá fora, a adolescente localizou um vidro de inalante e saiu cheirando. O fato foi colocado pelos servidores presentes como um quadro natural, na medida em que não há condições objetivas de que possa ser enfrentado. Nós ali soubemos de uma localização conhecida como favelinha, um mocó, foram as palavras usadas, que havia um mocó, onde muitos adolescentes se dirigiam para lá e frequentavam este local chamado favelinha, e que havia na proximidade do abrigo, isso foi nos colocado, e nós sentimos um esforço muito grande dos servidores, uma dedicação muito intensa dos servidores, mas, ao mesmo tempo, um certo sentimento de impotência, frente à ausência de condições objetivas. Ali nós soubemos que a Vara da Infância e da Juventude recentemente tinha estado na unidade e transferido algumas crianças para as casas-lares descentralizadas, que em função da situação limite do Abrire. Mas não sabemos quantas foram transferidas, nem quais foram os critérios para a transferência. Não sabemos, inclusive, se houve uma mudança de qualidade. Nós também observamos que há uma crianças e adolescentes em situações jurídicas diversificadas. Ou seja, tem crianças e adolescentes com medidas protetivas, em função de abono e privação de convivência familiar, com medidas protetivas motivadas pela dependência química e moradia de ruas, como adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, impossibilitados de convivência familiar. Nós ali vemos que há uma convivência com várias clientelas que exigiriam modelo e abordagem absolutamente específico e em profundidade. E você tem várias clientelas de alta complexidade, é um atendimento de alta complexidade, nós estamos falando de um abrigo, mas que lida com várias clientelas, com adolescentes em conflito com a lei, com adolescentes em medidas protetivas em função de drogadição e adolescentes moradores de rua, que vivem na rua, crianças e adolescentes abandonados, vítimas de abandono, vítimas de violação, enfim, em condições de medidas protetivas em função do abandono e
privados da convivência familiar. Então, o que nós achamos que não existem projetos específicos, nem há condição de exercer e executar isso, porque você tem uma série de pessoas em uma única casa, com demandas diferenciadas, com situações jurídicas diferenciadas, enfim, e portanto, com a necessidade demandando abordagens diferenciadas. Nós vimos ali, pelo relato que nos foi colocado, que esse nível de convivência, sem a possibilidade de uma intervenção em profundidade individualizada, tem contribuído para que os abrigados sem passagem de rua ou envolvimento com o consumo de droga e tráfico se envolva rapidamente em função da influência dos demais. Ressaltam que o registro de brigas e violências entre os abrigados é significativo, pois os de maior comprometimento querem se fazer respeitar à força, se impondo de forma violenta em relação aos considerados mais frágeis e desprotegidos. Portanto, isso foram relatos que nós atestamos ali. Nós vamos sintetizar as dificuldades encontradas. Existência de superlotação das casas-lares. O número de crianças e adolescentes abrigados nas 4 casas-lares varia de 10 a 15, sendo superior ao estabelecido pela portaria 56, que indica a meta de 6. Insuficiência de servidores especializados no atendimento direto das crianças e adolescentes abrigados. O abrigamento em casa-lar deve ser acompanhado por cuidador qualificado, mas em decorrência da insuficiência de pessoal, estão sendo colocados trabalhadores ABSS que estão sem a devida capacitação para o exercício dessa atividade. As casas-lares estão depredadas, sem manutenção adequada, assim como os móveis que ali estão colocados. Em nada elas se assemelham com o lar, em nada. São ambientes que deveriam ter os lares, ambientes aconchegantes e organizados, de modo a favorecer a integração e interação das crianças e adolescentes ali abrigados, conforme está na lei. Percebemos a ausência de contato sistemático da direção da unidade e os cuidadores e ABSS, responsável pelo contato diário com crianças e adolescentes ali abrigados. Tal fato inviabiliza a participação dos cuidadores destinatários das políticas no planejamento da prestação de serviços da unidade, conforme determina a legislação. As informações ficam limitadas aos escritos contidos nos livros de ocorrência e de seus plantões, que nós verificamos quase todos eles, e vimos uma série de problemas decorrentes do descumprimento da legislação. A existência da favelinha, entre aspas, nas proximidades do Abrire, com possibilidade de circulação entre as duas realidades, onde rua e outra institucional, conflitantes entre si e sem um controle por parte do Estado. A manutenção de adolescentes e crianças em cumprimento de medida de crianças com dependência e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas numa unidade de abrigamento destinado para crianças e adolescentes abandonados e em situação de vulnerabilidade pessoal, familiar e comunitária e em cumprimento de medida protetiva. São públicos diferenciados, com demandas diversas e conflitantes, não havendo coerência em mantê-los na mesma instituição de prestação de serviço socioassistencial, porque precariza os atendimentos que devem ser diferenciados. Então, o que nós estamos exigindo é simplesmente que a SEDEST cumpra a lei, que a SEDEST se atenha à legislação e que o Estado não viole os direitos como tem violado. Nós temos uma avaliação exata, para além disso, que existe também uma precariedade na articulação entre as diversas políticas públicas. As políticas de educação, políticas de saúde, a precariedade no funcionamento em rede com relação ao conjunto das políticas. Óbvio que há um esforço muito grande dos servidores, da própria direção, que estabelecem vínculos com as unidades de saúde, vínculos com a unidade de educação, mas não há um processo de articulação institucional, que
que deveria haver, independente de quem está lá, independente do esforço subjetivo ou pessoal, ou da qualidade e do empenho, do comprometimento dos servidores. Isso foi o que nós atestamos lá, fizemos 3 visitas recentes, e nós estamos aqui nessa audiência pública para discutir tudo isso que foi visto, tudo isso que está pontuado, e para que possamos encontrar soluções. Nós, quando nos aprofundamos e pontuamos um problema, é sempre na perspectiva da superação. Nunca na perspectiva do aprofundamento do caos, mas da superação do problema. Então, todos esses problemas que nós constatamos, essa questão do shampoo, do creme, nós constatamos isso também, e muitos cremes, shampoos, enfim, material de higiene pessoal doados de instituições, de ONGs, enfim, de pessoas que vão ali e fazem esta doação, mas que são preservados como substâncias muito valiosas dentro da instituição. Então, portanto, com este quadro que nós estamos pontuando aqui, nós queremos travar essa discussão e queremos ver e queremos discutir quais saídas. Nós já estamos marcando com a Secretaria Especial de Direitos Humanos para ver a possibilidade de ajuda do governo federal. Nós estamos levando essa discussão ao Ministério Público, à própria vara, porque a vara não pode fechar os olhos ao que está acontecendo de violação de direitos de criança e adolescente, e muitas vezes a vara fecha os olhos. A atuação de ir no abrigo e tirar crianças para outra instituição não resolve o problema, pode resolver individualmente destas crianças, mas, enfim, não resolve o problema da instituição. Não resolve. Então, nós temos públicos diferenciados, falta de condições de atendimento em profundidade, condições objetivas absolutamente degradadas. Nós vamos, então, estar fazendo essa discussão com o Ministério Público, vamos estar fazendo com a Secretaria de Desenvolvimento de Defesa dos Direitos Humanos, ligada à Presidência da República, e queremos fazer uma discussão muito concreta. O que é que nós precisamos? Nós precisamos da restauração das casas. Esse é um aspecto. Nós precisamos que haja disponibilidade de recursos para as despesas absolutamente diárias da instituição. Nós precisamos de mais profissionais. Com esse número de profissionais, é impossível fazermos um atendimento de qualidade. Nós precisamos dotar aquela instituição de cursos profissionalizantes que provoquem uma releitura. Nós precisamos, portanto, de estrutura para o Abrires. Nós queremos fazer uma pauta pontuada, concreta, não discutir, enfim, sem um contexto, sem uma concretude, mas pautas concretas para levar essa pauta para as diversas instituições. Queremos levar para a VIGE, que se tome uma decisão acerca disso. Até porque me dói demais. Você está, o governo inaugurando uma Casa dos Meninos, alguma coisa, Cidade dos Meninos, dizendo que vai atender as crianças em situação de risco, inúmeras crianças com excelência de qualidade, e o abrigo ali perto, numa cidade próxima, nas condições que está. E famílias, inaugurar, por exemplo, um Parque Monjolo, que aumenta a qualidade de vida, e ali do lado ter famílias que estão em tendas com banheiro químico há 1 ano, que foram deslocadas da estrutural. Então, acho que, se criar a Cidade dos Meninos, nós queremos que o Abrires tenha condições de funcionamento. É uma instituição que existe há tanto tempo, de abrigamento transitório. E eu fico me perguntando, muitas vezes, do esforço, o esforço hercúleo da direção e dos técnicos, na perspectiva de resgatar a convivência familiar dessas crianças e adolescentes. E muitas não há como resgatar. Muitas não há como resgatar, porque não tem estruturas que possibilitem esse acolhimento. Mas eu fico pensando no esforço imenso dos servidores, dos técnicos, para tentar fazer, porque o abrigo também exige uma abordagem familiar, uma discussão familiar, uma rede de sustentação e de proteção da própria família. Porque se há relações afetivas, se há vínculo, há que se dar estrutura para que a família possa
resgatar ou possa abrigar de novo aquela criança. Eu sei que são feitas abordagens familiares, mas da forma como estão, com as deficiências que têm e com a falta de articulação, inclusive das políticas públicas, nós temos muita dificuldade de ter um atendimento que esteja pautado nos princípios da legislação. Enfim, isso eram as informações que nós tínhamos em função das visitas que fizemos, e nós vamos abrir para a mesa, que possa fazer também as suas colocações, e depois nós vamos abrir para o plenário, para que também possa se colocar. Nós vamos apenas limitar em 3 minutos o tempo do plenário, para que a gente possa sair daqui com um acúmulo de discussão. Então, portanto, nós vamos passar para os componentes da mesa e depois nós vamos abrir para a discussão, e daqui nós queremos tirar uma pauta de reivindicação. Apenas informar para vocês que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pelo canal 9 da NET, pela TV Distrital, e ela será reprisada de acordo com a grade do próprio canal. Então, nesse sentido, é que eu gostaria de passar, como a gente já falou muito, a gente vai dar voz agora à SEDEST, porque são várias coisas que foram pontuadas, e nós queremos, então, passar a palavra para a coordenadora do Abrire, Juliana Castro Benício, que aqui representa a Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, a SEDEST, para que possa se posicionar e que a gente possa apenas dizer que nós queremos aqui parcerias para resolução. Nosso objetivo maior são as crianças e adolescentes terem condições de serem crianças e adolescentes. Só isso. Então, Juliana, com a palavra. Bom dia a todos. Quando a gente recebe ali um abrigo, algum tipo de denúncia, algum tipo de comentário, a primeira sensação é uma sensação ruim. Nossa, alguém está vindo aqui fazer uma denúncia, mostrar publicamente um problema que a gente sabe que está acontecendo, mas isso é bom ao mesmo tempo, por incrível que pareça, porque isso você acaba mobilizando tanto a sociedade como o Estado de forma geral, que é papel deles, para que a gente possa juntos realmente, na lógica da deputada Érica Cocai, buscar soluções para aqueles problemas e superar aquela situação que a gente sabe que não está legal no momento. A gente não está aqui para mascarar, a gente não está aqui para ficar falando, não é bem assim. Não, a gente sabe dos problemas que existem lá. Estamos aqui justamente para ouvir propostas e unir mais esforços para que o abrigo tenha realmente condição da gente um dia chegar, olha, esse é um abrigo de criança e adolescente que ali as crianças realmente são tratadas com dignidade, com o carinho que elas precisam, de uma forma assim que fique menos traumático possível o abrigamento dessas crianças e desses adolescentes. Então, assim, eu estou ali na coordenação desde 31 de julho, justamente nesse período a gente teve a troca dos cuidadores sociais do abrigo. Então, 2 mudanças muito grandes ocorreram ali no abrigo no mesmo espaço de tempo. Cuidadores saíram que tinham vínculo com as crianças e com os adolescentes. Esse vínculo afetivo, a gente sabe que ele possibilita um trabalho educativo, até de prevenção junto aos meninos ali do abrigo. E quando esse vínculo é rompido, existe uma resistência dos meninos que ficam ali de receber o novo cuidador. É como se ele falasse assim, quem disse que eu quero mudar meu cuidador? Quem disse que eu pedi para você estar aqui comigo na minha casa? Então, isso gera resistência. Alguns se adaptam com mais facilidade, outros não, pela história de vida deles, e gera alguns transtornos, alguns até embaraço ali dentro do abrigo. Tá? Então, essa troca, eu acho que realmente levou à instabilidade no abrigo. Outras mudanças também, pela portaria 118, mudança do horário de plantão, que era de 7 às 19, de 19 às 7, mudou para ser de 8 às 20, de 20 às 8. Isso gerou algumas consequências lá dentro negativas em termos de estrutura e funcionamento do abrigo. Outra mudança, agentes sociais, que a princípio trabalhavam de segunda a sexta, de 8 às 18, começaram alguns a fazer escala.
essa transferência, né, essa mudança do horário de trabalho, também você tirou a referência de algumas casas e alguns adolescentes de ter todo dia aquele agente social que ele confiava ali. Então, ele está um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Quando ele não tem a folga, que a gente tem 2 no mês, né, por conta para não passar 40 horas semanal de trabalho. Então, muitas mudanças aconteceram ao mesmo tempo dentro do abrigo. Estão acontecendo. A gente sabe dessas mudanças, sabe dos efeitos que a gente está tendo que enfrentar ali dentro. Agora, a coordenação do abrigo e a CEDEST como um todo não está parado olhando o problema e somente assistindo como se fosse um espetáculo. A gente sabe do problema, a gente está correndo atrás e está buscando solucionar da melhor forma possível, da maneira mais rápida possível. Só que, infelizmente, de um dia para o outro, a gente não resolve aquilo que a gente sabe que tem que ser resolvido. Né? E igual eu falo para alguns servidores lá, criticar por criticar é muito fácil. Agora, me tragam propostas, sabe? Não só dos servidores do abrigo, de outros segmentos da sociedade, né, como um todo, vamos realmente unir esforços e vamos ver propostas. De repente, alguém pensa alguma coisa que a gente não pensou. Isso não é ruim. Isso é ótimo para a gente. Tá? E outra coisa, eu vejo assim, uma imagem que eu vejo do abrigo como se fosse um quebra-cabeça com as peças todas desmontadas. Você olha, você não sabe a imagem que tem ali, é um caos. Você não sabe o que está ali, qual desenho vai se formar, isso gera angústia. E essa angústia, muitas vezes, a gente fica paralisado diante dela. A gente não pode paralisar. Agora, para eu montar o quebra-cabeça, peça por peça. Eu não posso montar tudo de uma vez. Isso, infelizmente, gera tempo. Então, diante disso, como é que a gente pensou? Em termos de coordenação do abrigo e CEDEST como um todo. Em 2 linhas de atuação. Primeiro, um plano de intervenção, tá? Que a gente colocou metas a curto prazo e médio prazo. Curto prazo, 30 dias. Médio prazo, 3 meses, 90 dias. Para a gente conseguir sanar algumas dificuldades que são mais emergenciais ali dentro. Certo? Então, como é que a gente pensou na questão do que seria esse plano de intervenção, que já está em andamento, algumas coisas já estão em andamento. Pelas mudanças recentes, enfim, do abrigo, algumas rotinas, procedimentos e regras ficaram um pouco fora, como é que eu vou dizer? Ficaram perdidas mesmo ali no dia a dia da rotina do abrigo. Então, a gente está reunindo todos os representantes dos servidores do abrigo, desde lá do cuidador social, o auxiliar, técnicos, agentes sociais, pessoal administrativo e coordenação, para a gente unificar a linguagem ali dentro e conseguir atuar na mesma linha ter uma mesma linha de intervenção junto aos meninos ali. Então, a gente já fez 4 reuniões até agora, hoje teremos mais 2. Então, acredito que até o final da semana a gente tenha fechado procedimentos e rotinas, assim, e como fazer em situações emergenciais, como agir, né? Em situações emergenciais ali dentro, para que a gente possa começar a unificar a linguagem dentro do abrigo. E sair daquela postura de ficar vendo o problema, não saber como agir. Não, agora eu sei como é que eu vou agir. Tá? E vai ser feito acompanhamento casa a casa, caso a caso também, das dificuldades de colocar esse procedimento em prática. Para a gente conseguir, então, com isso, avançar e começar a ter um procedimento mais estruturado ali dentro. Uma outra linha de atuação que a gente está já está em processo de andamento é a reforma e manutenção do abrigo como um todo. A reforma, a gente sabe que é importante. Uma casa tem que ser, no mínimo, agradável para alguém morar ali dentro. Tem que estar, no mínimo, pintada, tem que estar ter condição mínima, gente. A gente sabe disso. Né? Uma casa, a gente sabe o mínimo, porque tem que ter uma casa para ser uma casa agradável. Principalmente alguém que já está lá, que já é vítima de abandono, vítima de maus tratos, de qualquer outra violação de direitos. Isso já está em andamento, para agilizar um pouquinho mais. Para não ficar só esperando, a gente não está esperando só a secretaria resolver tudo. A gente sabe que não. Então, a gente já acionou, por exemplo, VPEMA, que é a Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas, que eles têm os prestadores de serviços com perfil, né? Pintor, pedreiro, bombeiro hidráulico, fazer trabalho lá no abrigo. Então, já tem essa parceria com a VPEMA, com a VEC também, para que essas pessoas possam ir lá e a gente conseguir a mão de obra da maneira mais rápida para ver a reforma do abrigo. O material a gente já tem. Então, isso já está em andamento. Uma outra questão em andamento Junta Regional de Ensino, né, reuniões com a Regional de Ensino para estabelecer estratégias de acompanhamento da frequência escolar desses meninos na escola.
A gente sabe que muitas das vezes estão matriculados, não vão, a gente não está sendo omisso diante disso. A gente está buscando resgatar isso, né, colocar em prática o reforço escolar lá dentro. Ontem, na rotina, né, com os cuidadores, ficou bem legal assim, que a gente conseguiu fechar assim, um acompanhamento do cuidador também na casa. Não esperar só o sócio educativo, né, com os agentes, com os pedagogos, mas dentro da casa o cuidador tem essa preocupação de chegar, olhar o caderno do menino, ver se tem um dever, acompanhar, ver se tem prova, estudar com ele. Então, isso a gente está vendo também junto às escolas, para que as escolas também recebam os nossos meninos como qualquer outro. E não como, esse é o menino do abrigo, como acontece muito. E, às vezes, professores acabam reforçando isso numa sala de aula, que alguns alunos, crianças, adolescentes, você sabe, eles adoram colocar apelidos, adoram colocar, isso faz parte até do histórico de vida de algum deles. Agora, trabalhando junto às escolas para que esses estereótipos não sejam motivo da falta da frequência escolar, que isso é muito violento para eles, sim. Né? Um simples apelido que poderia ser um simples apelido, não é um simples apelido. Você é menino de abrigo? Isso é muito forte para eles. Então, a gente está trabalhando nessa linha também com as escolas. Uma outra questão muito polêmica, né, eu diria, no abrigo, é a questão da alimentação da Nutriz. A Nutriz é a empresa que entrega o alimento lá para a gente, as 6 refeições. Então, a gente está acompanhando isso de perto, para que uma reivindicação que a gente fez a eles. Não só deixar de entregar comida estragada, isso é inadmissível em qualquer lugar, mas que melhore o sabor da comida. A comida tem que ser gostosa, tem que pegar um prato de comida e comer com gosto aquilo ali. A gente sabe que com o tempo, igual a gente, comer no restaurante todo dia, enjoa. Então vamos ver uma forma, então, mudar o tempero, mudar o cardápio, ver uma forma de melhorar isso. Então, essa é outra linha de atuação nossa junto à Nutriz. A Vigilância Sanitária foi acionada, ela está indo lá à Nutriz fazer uma inspeção, cozinha, né, ver como é que está. E nós, a coordenação também, junto com alguns adolescentes, também vamos lá na Nutriz e ver como é que é feita a comida lá, para acompanhar de perto também essa parte. Uma outra questão, a gente sabe que cuidadores sociais não são suficientes, infelizmente, dos 74 que foram nomeados, somente 56 tomaram posse, a gente não tem esse controle, né, de que todos são nomeados, todos tomam posse, a gente não tem, infelizmente, e dos 56, alguns pediram exoneração. Nem todos pelas condições de trabalho, mas alguns porque passaram em outro concurso, inclusive. Uma me ligou mesmo, falou assim, olha, eu estou saindo, estou indo para um outro lugar, mas eu estou saindo assim, com o coração apertado, porque eu já consegui fazer vínculo com os meninos, estava gostando muito do trabalho, mas infelizmente eu não posso ficar. Tá? Então, tem gente que, apesar das condições não serem boas, que a gente sabe no momento atual, elas conseguem ainda exercer um trabalho ali dentro por conta dos meninos. Então, a saída de alguns cuidadores não foi só pelas condições de trabalho, então, para a gente deixar bem claro. E já foi encaminhada a proposta à CEPLAG, então, de chamar os demais 21 cuidadores que a gente tem para serem chamados. Com esses cuidadores, a gente consegue fechar a escala daquilo que está faltando e a gente consegue, inclusive, voltar à figura do vinculador na casa. Que o vinculador é aquele que fica de segunda a sexta, todo dia, de 8 às 18. É aquele que dá continuidade ao processo educativo dentro da casa. Então, chegando aos 21, a gente consegue, com sopra, fazer isso voltar a acontecer. E os meninos também terem mais segurança ali dentro. Uma outra questão, uma outra providência, né? Que tudo isso é a curto prazo, tá, gente? Que a gente está colocando aqui. Fazer a parte da restabelecimento ou reestruturação, enfim, da proposta pedagógica, inclusive a construção de um plano, projeto político-pedagógico do abrigo, né, com ações mais continuadas. São 2 linhas de atuação. A primeira, de acionar a comunidade como um todo, para a gente inserir o menino na comunidade, tanto em escola, como nas atividades socioeducativas, de lazer, cultura e até, né, profissionalizante, de emprego, enfim. E outro, lá dentro do abrigo também, proporcionar atividades que dão prazer a eles, para a gente que eles possam ficar lá e não ficarem ansiosos sem ter o que fazer. Então, a gente está correndo atrás de parcerias da própria comunidade para fazer isso acontecer também. Tá? Uma outra linha de atuação a nossa intenção é aumentar o número de casas lares descentralizadas o mais rápido possível. Só que muitas vezes o processo é muito demorado, porque para alugar uma casa tem que ter uma proposta de uma casa e a proposta de mais 2 casas na mesma região administrativa, para se ter um processo de aluguel. E às vezes no meio do processo alguém desiste, um dos proprietários desiste, imobiliário, enfim. Aí tem que começar tudo de novo. Então, até convido a vocês, quem souber de casa para alugar em qualquer região administrativa, procure a coordenação do abrigo, sabe? Fala para a pessoa que você não quer alugar uma casa lá, uma casa, né? Uma comunidade,
2, 3 quartos, sala, cozinha e banheiro, que acione a coordenação do abrigo, para que a gente possa ter essa proposta, juntar o mais rápido possível, para realmente ter as 17 casas lares, que é a proposta da CEDEST. Porque com isso some aquele abrigão, né, que a gente tem, né, com as casas ali dentro. Então, com cada casa lá centralizada, eu tenho um cuidado mais próximo, tenho uma casa na comunidade com mais cara de casa mesmo. Os meninos, eles reagem, inclusive, de forma muito positiva com essa proposta. Então, quem souber de casa para alugar, né, a CEDEST paga direitinho, não tem problema de não pagar, de atrasar, né, fale para a gente que a gente pega a proposta e junta no processo de locação, tá? Uma outra questão, aí mais assim, a médio prazo, a gente está avaliando, porque alguns auxiliares de cuidador, né, que seria o ABSS, que mudou a nomenclatura, auxiliar operacional de serviço social. Esse auxiliar de cuidador, às vezes não tem o perfil para estar lá dentro. E assim, quando a gente chamou, fez uma entrevista, viu algum tipo de experiência, mas vocês sabem, na hora H é que a gente vê se a pessoa tem perfil ou não. Então, todos os servidores estão sendo avaliados, vocês têm perfil para estar ali no abrigo. E quem não tem perfil, a gente vai tentar investir, tentar orientar, a gente não vai também descartar a pessoa assim, mas aquele que a gente insistir e ver que não tem perfil, a gente vai pedir o remanejamento dele para uma outra unidade da CEDEST. A gente não vai insistir com uma coisa que a gente vai ver que não vai dar certo. Isso vai prejudicar a criança e adolescente ali dentro que a gente não quer. Uma outra providência, a nomeação dos cuidadores, como eu já falei, e a questão de mais um carro, que a gente tem hoje 3 carros lá dentro. Como 2 estão na manutenção, eles foram substituídos por um reserva, que não é lá essa coisa, mas enfim, é o que a gente tem, tá? Mas logo da manutenção volta, a gente fica com 2 comes e uma van, e logo teremos um carro pequeno, um Fiat Uno, para fazer visita técnica, né? Visita em alguma outra unidade, visita familiar, para ter um carro para esse tipo de atividade menor. Então, esse é um outro objetivo nosso. Uma outra questão é a criação de uma comissão intersetorial. Qual é a intenção dessa comissão intersetorial? Não ficar só dentro da CEDEST, chamar o Ministério Público, Vara da Infância, a própria setor de RH, Diretoria de Gestão de Pessoas aqui dentro da CEDEST, para fazer um trabalho assim, para que juntos a gente possa pensar melhor, né? Quanto mais gente pensando para resolver um problema, mais retorno a gente tem mais rápido. E, por falar em comissão, hoje foi publicada a portaria número 142, que dispõe sobre a criação de uma comissão especial para... Vou ler para vocês. Verificação das condições de funcionamento do abrigo e propor medidas de saneamento a curto, médio e longo prazos, visando o reordenamento da unidade nos seguintes aspectos: planejamento técnico, instalação física, gestão de pessoas e recursos administrativos, no prazo improrrogável de 30 dias. Tá? Então, nós temos as pessoas que são Marta Salles, Raquel Colasso, Kazuyoshi Ofuji, acho que é alguma coisa assim, Manuel Sampaio, Lília Beatriz, Juliana Hernandes Cores, que é a nossa gerente, Sinara, Evanildo Salles e Alamarque. Então, essas pessoas, e a Aline Pós, estarão compondo essa comissão para fazer um intensivão ali, como se fosse uma força-tarefa ali no abrigo. A gente não quer realmente ser conivente com esse tipo de situação, de forma alguma. E eu ali na coordenação há 2 meses não consigo olhar para aquilo ali e não me angustiar. Às vezes me angustia, eu não consegui ter o retorno rápido. Mas a gente tem consciência que está fazendo o máximo que a gente pode. Em relação à favelinha, que foi falado também no documento da deputada, foi acionado o Major Gouveia da SEDUMA para que fizesse uma... da SUDESA, para que fizesse uma intervenção ali e retirada dessas famílias. A gente não quer que a família seja despejada, pura e simplesmente, não. Porque ali é invasão de área pública, né, pertinho ali do abrigo. Então, foi feita a solicitação para que as famílias fossem retiradas e alocadas em um outro lugar, até mais digno para elas também, em termos de sobrevivência e de habitação. A gente sabe que nessa favelinha tem pessoas mais tranquilas e pessoas que são realmente traficantes de droga, psicotrópica, enfim. Né? Então, a gente quer realmente terminar com isso para que seja um ponto a menos de refúgio dos adolescentes. E tem outras providências enquanto coordenação, né? Por exemplo, a gente acionou o 2º Batalhão da Polícia Militar para ele intensificar a ronda na região externa do abrigo. A gente sabe que muitos vão ali aliciar os meninos ali dentro, tanto para uso de droga quanto para exploração sexual. Então, a gente pediu para que o 2º Batalhão também intensificasse essa ronda para evitar esse tipo de abordagem ali dentro. Né? Então, sim, tem inúmeras providências que a gente pode falar, mas o meu tempo concluiu, acho que é isso. Obrigada, Juliana.
Eu passo a palavra nesse momento à representante do Conselho de Assistência Social DF, a Gláucia Gomes de Oliveira Aguiar. Bom dia, deputada. Em nome da deputada, cumprimento os componentes da mesa. Bom dia a todos vocês que estão aqui. Com certeza, preocupados com o destino dessas crianças que são vítimas do destino, e estão sendo vítimas das nossas também ações, não é? Infelizmente. Bem, eu estou no Conselho de Assistência Social, conselheira, né? Representando a sociedade civil, e sou gestora também de um abrigo, né? Especificamente de crianças com deficiência, porque na época foi criada pontualmente para isso, né? E faço parte também de uma comissão que foi criada, que chamamos de GT Pro Convivência, deputada, que inclusive seria interessante convidar a comissão para estar presente, porque ela foi criada com o objetivo de acompanhar o plano distrital, não é? E esse plano distrital é que estabelece as ações para o reordenamento e para acompanhar o reordenamento, não somente do acolhimento de crianças e adolescentes em órgãos governamentais, como também em órgãos não governamentais, né? E confesso a vocês todos, e a esta mesa, que após ouvir este relato, que não tem nenhuma novidade para nós, nós tínhamos conhecimento de todos esses fatos aqui, a deputada conseguiu relatar tudo. A única coisa que eu não concordo com a pontuação da deputada é que falta recurso. Existe recurso, não é, para o programa, para que haja realmente um atendimento digno a essas vítimas, né, da nossa negligência, mas que, infelizmente, a burocracia governamental é impeditiva para que as coisas aconteçam, não é? Eu conheci a Juliana na sexta-feira passada, porque participamos de um evento que a comissão promoveu no sentido de socializar, né, um documento técnico, normas técnicas, que foi criado pelo CONANDA e pelo Conselho Nacional, e que a gente vem trabalhando, onde traz novas posturas e novo entendimento para o reordenamento do atendimento de crianças, né, em acolhimento. Então, assim, eu percebo, deputada, que a Câmara Legislativa é um órgão, além, evidentemente, de legislar, é fiscalizador, não é? E parabenizo pela iniciativa de estar cumprindo com o seu papel. Mas percebo também que os outros órgãos fiscalizadores, como o Conselho de Assistência, como o CDCA, como os conselhos tutelares, ainda não têm consciência, sabe, consciência do seu real papel de fiscalizador. E que, às vezes, tem e se intimidam por alguma coisa, sabe? De dificuldade, às vezes, de apontar, ou às vezes apontam, e as coisas têm uma dificuldade de acontecer, que é uma coisa que nos angustia bastante, né? Eu, particularmente, lido diretamente com essa questão do acolhimento, e muitos de vocês aqui também lidam. E a gente sabe essa angústia que nos traz quando as coisas não acontecem, quando a gente vê as coisas acontecendo no Abrire, que é um abrigo do governo, que deveria dar exemplo, não é? Porque o atendimento é um atendimento compulsório, de obrigação primeira do Estado, não é? E que esse Estado hoje divide essa responsabilidade com as entidades não governamentais. E hoje as entidades não governamentais também têm uma dificuldade enorme no atendimento de acolhimento. Mas percebo também, além dessa dificuldade que nós, órgãos fiscalizadores, temos de atuar como fiscais e como regulador da política pública de assistência social, eu percebo também, né, e vejo também a vontade, pelo menos, dos gestores, porque a gente vem acompanhando o trabalho de Juliana, o trabalho de Júlia, o trabalho agora de Juliana. Juliana, porque é Gil e Juliana, são assim, do esforço das coisas acontecerem, mas
eu não consigo entender por que as coisas não acontecem. E, por exemplo, eu acompanhei um curso que foi feito para as pessoas nomeadas para cuidadores sociais, que isso foi uma demanda da própria comissão, da necessidade de contratação, que foi uma demanda da promotoria, da vara da infância, dessa comissão, para contratação, para concursos públicos para cuidadores sociais. Não é? Nós entendemos bem, estão contratadas, vai se resolver as questões, não é? E que simplesmente as coisas não acontecem. Eu tive participando de um curso de capacitação, né, e eu fiquei, naquele dia, eu nem externei isso no dia, mas pude externar em outra situação, muito preocupada, porque eu perguntei, eu fui lá porque ficou para falar sobre as questões da pessoa com deficiência, da necessidade da inclusão, que nos abrigos devem ter pessoas com deficiência incluídas. E, deputada, fiquei assim, meio constrangida e preocupada, porque estavam lá pessoas com formação superior, não é? Psicólogos, advogados, assistente social, pessoas que fizeram curso de filosofia. E eu realmente fiquei preocupada com essa questão, porque eu perguntei, vocês têm consciência do papel de cada um? Né? Houve um entreolhar um para o outro e ninguém respondeu absolutamente nada. Quer dizer, as pessoas se prontificaram a participar de um concurso sem consciência do seu real papel. Aí eu alertei a comissão e alertei a própria organização, falei assim, bem, o nosso documento que nós discutimos tanto, como é que chama aquele documento que regula o concurso, gente? Por favor. O edital, desculpa. O edital não estava claro qual é o real papel de um cuidador social. Porque um cuidador social, gente, ele tem um papel de mãe e de pai. Porque ele tem que cuidar mesmo, ele tem que ver a unha dessa criança, ele tem que acompanhar essa criança na escola, ele tem que participar das reuniões na escola, ele tem que trocar fralda, ele tem que dar banho, tem que tirar os piolhos, entendeu? Tem que atender a individualidade desse menino, porque tem muitos que precisam de atendimentos individualizados, né? E ninguém, pelo menos ninguém, apontou consciência a respeito desse papel. Né? E isso realmente me preocupou. Aí eu questionei para nós mesmos, até porque fazemos parte de uma comissão, nós falhamos. Nós falhamos em quê? Onde é que nós falhamos? Faltou explicar, deixar claro no edital qual era o real papel desse cuidador social? Não é? E aí o que acontece? A gente, filosoficamente, foi criado um concurso público, que era um grande sonho, que foi um grande avanço, que há anos se luta por um concurso público na assistência social. Foi um grande avanço. Quando a gente pensou que a coisa ia acontecer, nada aconteceu. Muito pelo contrário. O que aconteceu? Foi uma força-tarefa da vara da infância, onde teve que tirar, não fechou o abrigo, porque não tinha onde colocar as crianças todas que estavam lá, essa foi a realidade. Teve que acionar as entidades parceiras, não governamentais, que têm convênio com a SEDEST, para atender esses meninos que estavam sem atender às suas necessidades individualizadas, inclusive a pessoa com necessidades especiais, com deficiência mental que estava lá, que foi para o meu abrigo. Entendeu? Então, assim, são peculiaridades que a gente precisa atentar, sabe, Juliana? E se a gente predispõe a dar um atendimento digno, e é isso que a gente precisa oferecer, dignidade, a gente precisa oferecer dignidade, custe o que custar, inclusive, a outra grande dificuldade, deputada. Como é difícil a integração das ações na política com os órgãos, com as secretarias, sabe? É uma coisa impressionante, porque a gente tem criança que precisa de atendimento, que são pessoas que têm distúrbios mentais, e nós não conseguimos um atendimento com um neurologista, com um psiquiatra, com um atendimento que vá atender a necessidade daquela criança. E a gente tem reunião, a gente convoca, a gente tem uma representante da Secretaria de Educação na comissão, sabe, que deveria representar, que deveria levar essas questões, não só na educação, estou falando de educação, estou falando de saúde, estou falando de trabalho, e as coisas não acontecem. A gente vem vivenciando uma questão séria. O menino, quando completa 18 anos, ele tem que sair do abrigo, da instituição. Sair como? Quando ele sai, deputado, ele fica mais abandonado ainda, porque ele não tem para onde ir. Porque, às vezes, esse menino saiu sem capacitação
para enfrentar a sua vida, sabe? Não tem a garantia de um trabalho, porque a gente não consegue acionar a Secretaria de Trabalho para que esse menino saia com a garantia de um trabalho, garantia de um lar, de uma casa. É complicado, gente, a situação de uma criança, de um adolescente em situação de risco, em situação de privacidade familiar, é complicado, e eu simplesmente, não é que eu quero desanimar, mas eu não sei como é que a gente tem que fazer, talvez com ações como essa, para a gente achar um denominador comum em relação a esses meninos que continuam sendo vítimas das nossas ações. Não é? Então, assim, tomara que essa audiência pública, e eu acredito que isso vai acontecer, deputada, que a gente faça alguma coisa para mudar a situação desses meninos que estão nessa condição. Né? Não somente no Abrire, não é? Que é um órgão do governo, que é um órgão que deveria dar exemplo de qualidade, de dignidade e tudo mais, mas também dos abrigos que prestam serviços em acolhimento, né? De entidades não governamentais que são conveniadas com o Estado e que precisa da divisão de responsabilidade desse Estado. Não é? Porque, até então, essas instituições assumem muito sozinhas essa responsabilidade. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Eu espero que a SEDEST, sabe, com essas críticas, com essas sugestões, possam reunir ânimos, vontade e cumpra realmente com o nosso papel de gestor público para dar dignidade a essas pessoas que tanto precisam da gente. Obrigada. Obrigada, Gláucia. E eu passo a palavra nesse momento à representante dos ex-cuidadores do Abrire, a Miriam Moreira Brandão. Bom dia a todos. Deputada, no dia 10 de agosto de 2009, os 65 ex-cuidadores da Secretaria SEDEST requeremos à Promotoria Pública da Infância e Juventude medidas urgentes a serem tomadas em relação à instituição Abrire, em Taguatinga, que é um abrigo de alta complexidade. Esses cuidadores trabalharam no local até o dia 31 de julho deste mesmo ano para preenchimento de vagas através do termo de ajustamento de conduta TAC, determinado pelo Ministério Público. Nós, cuidadores sociais, contactamos com a deputada Érica Cocai no sentido de nos orientar em relação ao que fazer. A deputada se reuniu com alguns cuidadores no dia 2/9 para fazer averiguações das irregularidades denunciadas no dia por nós, e no dia 5/9, a mesma esteve no Abrire e também constatou vários problemas relatados por nós, como ela relatou no seu relatório. Diante de tais circunstâncias, foi aberto o processo para corrigir os seguintes problemas. Criança sendo negligenciada dos seus direitos, pois requer o necessário atendimento médico, odontológico, psicológico, não sendo realizado conivente. Falta de infraestrutura mínima necessária nas casas-lares, que todos sabemos. Funcionários não capacitados estão sendo desviados de suas funções para ser cuidador social, deixando perigosamente desacompanhadas crianças e adolescentes de alta complexidade. Reforma em caráter urgente das casas dentro do Abrire e também das casas-lares. Com isso, o atendimento às crianças e adolescentes abrigadas no Abrire infringe o ECA no artigo 98 e 101. Nós, ex-cuidadores sociais, temos o desafio de garantir melhores condições, juntamente com os cuidadores atuais, uma vez que crianças e adolescentes, nas condições em que são colocadas sob os cuidados do poder público, são privadas de convivência familiar e comunitária. Isso submete adolescente à vulnerabilidade social
e o que diz respeito ao Estatuto. As soluções que precisam ser adotadas em caráter de urgência são: contratação de mais funcionários com experiência para atuar no cargo, visando melhor qualidade de vida para as mesmas. Retomada do TAC, se possível. Qualificação do pessoal para enfrentar medidas de alta complexidade exigida pelo atendimento a essas crianças e adolescentes. Curso profissionalizantes para adolescentes em idade para o mesmo, para quando sair do abrigo ter uma vida melhor. Eu vou ler para vocês o artigo 18 do ECA. É dever de todos nós velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Agora eu quero convidar a nossa colega Los Angeles, que ela vai, no plenário, expor também algumas medidas que nós, ex-cuidadores, tomamos. Bom dia a todos, deputada, mesa. Nós não vamos aqui nos alongar, tendo em vista que todas as reivindicações, todas as situações colocadas já são, como ditas, do conhecimento de todos. Nós só ficamos, desde o início desse processo, olha que nós temos uma vasta experiência com toda essa área da SEDEST, tanto de forma direta como indireta, pois já desde 94 trabalhamos nesta área, estamos em cursos, nessa trajetória de acolher, de assistir a criança e o adolescente. Mas quando nós assistimos de tão perto a problemática da SEDEST, nós ficamos pensando, todas essas coisas que a Juliana, coordenadora hoje do abrigo, colocou, e que nós constatamos ao longo do nosso 1 ano e 9 meses que estivemos lá dentro, a facilidade com que se rompem as estruturas internas do trabalho. Quando todas essas coisas que ela acabou de apontar, o desligamento do pessoal do TAC, o acolhimento de novos cuidadores sem a devida experiência, a ruptura da coordenação, essas coisas nunca são previstas pela administração central e não é uma coisa que aconteceu hoje, não foi agora, em julho. Elas acontecem assim, diuturnamente e dá a impressão de que as pessoas chegam do nada e, não, hoje vamos fazer assim, tira esse e coloca aquele. A ponto de nós entregarmos o plantão num sábado, numa sexta-feira e chegarmos na segunda-feira para trabalhar. A casa é outra, a criança é outra, o adolescente é outro, sem um devido preparo, sem um devido acompanhamento, sem uma devida estrutura psicológica e física para que as coisas possam acontecer. Então, todas as situações apontadas, pontuadas, elencadas ali pela coordenadora, definitivamente não funcionarão, porque ela começa do meio para frente. A estrutura anterior ela não falou. Cadê a possibilidade de planejar as ações no campo da estruturação, capacitando o funcionário, acompanhando o funcionário, avaliando as ações ali diuturnas, separando as crianças, é um abrigo público, ele tem a obrigação de receber a todos, com a sua devida estrutura. E aquela área ela é maravilhosa. Se quiser colocar ainda um asilo, uma creche, ela tem condições de abrigar a tudo e a todos, desde que tenha o provimento de pessoal. O recurso humano é fundamental. Nós trabalhamos com pessoas, nós não trabalhamos com máquinas. Então, nós temos, antes de qualquer viabilização física, estrutural, técnica, a capacitação do ser humano para trabalhar com o humano que chega sem nortear as suas ações. Então, como é que a vara, ou a promotoria, ou sei lá quem da justiça, manda do CAGE alguém 2 da manhã, com cumprimento, e não diz ao cuidador, não diz
ao encarregado que está ali por que é que aquele indivíduo que vem do CAGE não estava rezando, certamente. Por que é que ele vai abrigar uma casa com uma criança que está, né, vulnerável já de um estupro, de uma situação de violência nas ruas? Como é que esse cuidador noturno, sozinho, pode dar conta da demanda? Nem armado dentro de casa, ainda fecha a porta e se tranca lá dentro. Então, quer dizer, são coisas impensáveis. Como é que alguém consegue pensar essa estrutura para funcionar em qualquer lugar? Então, a justiça vai lá, tira a criança da casa dela, né, porque ela foi violentada pelo pai, espancada por não sei quem, acontece não sei o quê, aí ela tira de lá e coloca lá no abrigo. 2h da manhã chega um do CAGE, ou 3h chega meia dúzia que estava numa festa, todo mundo, né, doidão, já fumou, já cheirou, e tudo dentro de uma mesma casa. Né? Criança para trocar fralda, deficiente físico e mental que não se move, que não acontece nada. Aí a gente fica pensando, o que falta dizer, o que falta acontecer, e só não acontece uma desgraça maior, uma morte, porque eles fogem. Não, eles não fogem, eles saem da instituição, né? Só não usa a porta, normalmente, que todo mundo usaria. Vai ali na cerca, pula, 3, 4 passos adiante está lá a tal favela, aguardando, todos paramentados com as suas drogas, para recebê-los. E ali ainda sai do abrigo cobertor, comida, tudo que tem que pode ser usado na favela, se a CEDESC quiser fazer, né, o recambiamento do material, basta ir na favela que está tudo lá. Então, assim, as coisas acontecem e não são previstas pela administração central essas situações. Como é que eu troco o cuidador que não tem experiência pelo que tem experiência? Por que para o TAC foi cumprido religiosamente todos os preceitos da portaria 56, todos sem exceção? Quem pegar a portaria vai enxergar lá que tudo foi cumprido. Né? O trabalho psicológico foi visto, anotado, todos os cuidadores, bonitinho, muito bem. Na hora de fazer o concurso, fez exatamente o contrário. Quem é que não, quase que botou lá embaixo? Quem não tem condição nenhuma, apresente-se aqui, porque aqui é que a gente está precisando. Não pode ser assim, minha gente. Nós trabalhamos com o ser humano, com criança, que não tem como se manifestar. Nós precisamos ter um pouco mais de cuidado com o outro, porque aquele outro jogado e abandonado, como tem feito, não tem jeito de fazer aqui, não, vamos mandar para o projeto de geração, vamos mandar para a casa de passagem, vamos mandar. Daqui a pouco o indivíduo está lá na nossa porta, está lá na grade. Está faltando cobertor, está faltando comida, está faltando coisa, e o pessoal de dentro passando. Você despachou o problema para onde, afinal de contas? Ainda nos esquecemos mais. O bandido que nós estamos criando lá dentro, se não era marginal, vai virar, porque o que nós fazemos ali dentro é exatamente isso, instituir a marginalidade. Esse é o que vai nos aguardar na porta da nossa casa, né, porque eu, pessoalmente, moro do lado. Né? Então, todo acontecimento ali dentro eu conheço, eu sei o que está acontecendo. Quem pula, quem rouba, quem fuma, né? Eles passam na minha casa, eles passam na frente da casa dos outros, eles avançam. E como é que as pessoas não vão ter medo daquelas crianças, daqueles jovens? Tem que ter, não tem jeito. Eles são criados para isso. A infraestrutura montada lá dentro é para isso, para que eles possam, né, vir daqui a pouco com um revólver na nossa cabeça e me dá para cá. E ele não quer saber se eu sou cuidador, se eu cuidei dele na casa. Aquele que nós jogamos fora hoje, descartamos como lixo, é o que vai nos cercar lá amanhã, lá na frente. Muitos trabalhadores da área costumam dizer, não, eu não vou me envolver a esse ponto, porque eu posso ganhar um processo. Eu falei, processo você vai ganhar no cemitério, qualquer hora dessa, se não numa cadeira de rodas, porque se você relega o outro sem cuidado ficará você lá na frente. Então, meus irmãos, vamos pensar com muito carinho nessa nossa estrutura, para que nós possamos, né, melhorar realmente, efetivamente. Não é difícil, não tem nenhum problema na resolução. O que está montado ali dá para a gente fazer, mas precisa que haja alguém querendo que a coisa aconteça. Caso contrário, não é possível. Muito obrigada. Obrigada, Miriá. E a... Los Angeles. Los Angeles? Los Angeles. A Los Angeles. E eu passo... Enfim, antes de passar a palavra para o Cássio,
Então, vamos fazer o seguinte procedimento. Quem quiser fazer uso da palavra, é apenas levantar a mão. Levantando a mão, o cerimonial colhe a inscrição. Nós vamos colher as inscrições durante a fala do Cássio. Após o término da fala do Cássio, nós não colhemos mais nenhuma inscrição. E cada um terá o direito a 3 minutos. Então, só levantar a mão e eu passo a palavra... Você passa a palavra nesse momento para o diretor-presidente do Sindicato de Servidores da Assistência Social e Cultura do GDF, o Sindisasc, que aqui representa os servidores que trabalham hoje no Abrires, o senhor Cássio Alves de Moura. Bom dia a todos. Agradecemos mais uma vez a presteza e o interesse social da deputada Érica Cocai. E a visão dos colegas, respeitamos realmente a visão de todos que falaram aqui na mesa e agradecemos também a presença de todos. Mas não dá para falar do Abrire hoje sem falar do CRT de ontem. Nós acabamos de falar aqui que essa unidade existe há 23 anos. E, de repente, a gente coloca de forma muito resumida que uma unidade está numa situação X e que, daqui a pouco, uma comissão irá fazer um trabalho e tudo irá se resolver. Eu não vejo dessa forma. Não dá para deixar de colocar aqui de forma muito clara que quem cuida de vitimizado não pode ser assediado. Eu acho que é o princípio. Não dá para simplesmente começar novamente, de forma tranquila, de forma serena, discutir um projeto tão somente de forma simplória, sem observar o que os servidores estão vivendo dentro dessa casa há 23 anos. Então, gente, nós estamos num momento de transição. E, com muito respeito, eu coloco aqui aos colegas do TAC que o sindicato lutou pelo concurso público, continuará defendendo o concurso público, e que, se houver um TAC, nós estaremos ali brigando para que volte o concurso público, mesmo sabendo das dificuldades que é um servidor se adaptar a esse tipo de serviço. Tenho que colocar aqui também na mesa que a formação desse servidor que estará ocupando o cargo, seja uma mãe do lar com um simples nível médio, ou seja uma advogada, ou seja um psicólogo, não vai interferir nesse profissional. Da mesma forma que não podemos deixar de observar que o erro do concurso foi não ter banco. O erro do concurso foi a casa não querer aplicar um concurso público. Foi quando se tentou montar um concurso público com 6 meses de validade por mais 6 meses. O erro foi esse. Porque, gente, se nós formos discutir se o advogado ou o psicólogo tem ou não condição de ser um cuidador social, estaríamos dizendo que o fato da mãe ser analfabeta não seria uma boa mãe. Então, com base, gente, hoje, nós temos que realmente rever o Abrire. Mas o Abrire, ele não está dando problema nos últimos 2 meses. Ele vem dando problema nos últimos 4 anos. E, infelizmente, esse problema se agravou quando os servidores da unidade deixaram de ser ouvidos, quando a SEDEST passou a ser uma fábrica de portarias. É uma portaria atrás da outra, que não leva a porta, é uma porta que não leva a lugar nenhum. Isso, infelizmente, vem ocorrendo. Essa é uma relação que nós temos que ter claro. O CRT, o Abrire, nenhuma instituição sobreviverá tão somente por portarias. Queremos discutir um projeto pedagógico claro. Temos que ter definição de clientela. Não porque o menino veio do CAGE, porque o fato dele vir do CAGE ou não significa que ele está ali ou não sendo um infrator.
Tá? Essa situação ela tem que ficar clara para os servidores. Mas temos que ter um projeto claro de atendimento, sim. Aonde o menino que é de LA tem que ter um tratamento voltado para um menino em condições de LA. Aonde um menino que tem a condição de dependência química tenha que ser tratado como um menino que tem um envolvimento com química. Não dá para simplesmente fingir que isso vai ser feito, porque não é culpa tão somente da SEDEST, gente. É culpa de um juiz que não tem condições de encarar um governador e falar: você está à margem da lei. Essa é uma realidade. Ou nós vamos passar, enquanto cidadão, enquanto sociedade, a buscar que a política de assistência pública seja voltada para o atendimento de forma clara do Estado, daqueles que fazem parte do Estado, e não daqueles que compõem o governo. E isso é o que falta. E aí, com todo respeito a todos que militam nessa área, está na hora de dar um basta. Porque institucionalizar meninos não dá para viver mais assim. Nós temos, no caso de esse ano, um menino que vai ser liberado, que entrou aos 12 anos de idade dentro da instituição e vai sair com 21 anos piorado. Nós temos meninos que entraram no CRT com 0 anos de idade, passaram pelo CRT, tiveram atendimento nos COSES, nos antigos CBEMs, foram para a FUNABEM e hoje estão na Papuda. E isso, então, gente, os pais que erraram fomos nós, porque o Estado nos paga para cuidar desses meninos. E aí, a culpa é só nossa? Não é. É porque não existe uma política séria, não existe condições de se voltar e se aplicar esse trabalho de forma real, de forma verdadeira. Então, eu poderia falar mal aqui de muita coisa, mas eu peço aqui à SEDEST que acabe com os assédios. Esses cuidadores, eles entraram, primeiro ato para esses cuidadores que tomaram posse, primeiro ato aos psicólogos, primeiro ato aos assistentes sociais, foi um ato de assédio. Ou você aceita tal carga horária, ou você está fora. Isso é uma realidade. Então, esse princípio ele tem que ser colocado de lado. E vamos, sim, cuidar dos que foram vitimizados, mas sem vitimizar os que estão cuidando desses vitimizados. Esse princípio, gente, do ponto de vista do ABRIRE, ele é muito claro, porque o servidor que está lá de nível básico, como foi colocado aqui, ele não sabe se ele vai estar lá amanhã. Ele não sabe se essa oportunidade, da forma que foi dada a ele, vai ocorrer como ocorreu há 2 anos atrás. Porque ele foi para dentro da casa, então logo chegou um agente de nível médio, ele foi retirado e a ele não foi dito nada se ele poderia ficar ou não. Então, tem todo um processo de política de pessoal envolvido que não dá condição aos servidores de atuar. Nós tivemos uma grande evolução com a DIGEP atual, que vem fazendo um trabalho realmente de voltar, de reestruturar essa casa. Isso é uma realidade. Mas há 2 meses atrás, a nossa secretaria não sabia quantos servidores ela tinha. E eu não estou brincando, eu estou falando sério. Você paga uma folha de pessoal, você necessita dos servidores, e você pergunta à chefe de RH quantos servidores você tem, ela não sabe. Você pergunta quantos servidores de tal função que está na unidade, ela não sabe. Então, como que nós estamos aí discutindo os que cuidam, mas não cuidamos dos que cuidam, porque não queremos nem saber quantos somos. Então, gente, quando se fala que há muitos recursos, isso é uma verdade. Agora, nós não sabemos o que se ocorre. Por quê? Falta projeto para buscar recurso na área federal? Eu não sei. Falta tão somente o GDF aplicar os recursos que, de repente, são aprovados? Eu também não sei. Mas, ao mesmo tempo que a gente diz que tem dinheiro para alugar uma casa, o CREAS da Estrutural, todo dia o dono do galpão bate na porta querendo receber o aluguel, cobrando dos servidores que lá estão. E é a mesma secretaria. E aí dificulta para a gente o entendimento do que pode estar ocorrendo. Então há também um problema de gestão, que é superior, de repente, à capacidade individual de cada servidor que aqui está. Porque se não houvesse compromisso, de repente nós não teríamos aqui ex-servidores e servidores discutindo
o funcionamento de uma casa. E eu faço aqui mais um pedido. O sindicato, novamente, cobra a participação dos servidores na realização dos projetos. Não há como o servidor que está atuando numa atividade de frente, o executor da atividade, não poder opinar sobre o planejamento das atividades que lá serão inseridas. Isso é um dos pontos que nós estamos novamente observando aqui. Novamente foi criada uma comissão de elite para discutir uma intervenção imediata na unidade e os servidores não fazem parte. Nenhum representante do servidor foi convidado para estar nessa comissão que foi lida aqui agora. Então, gente, eu coloco aqui uma grande preocupação minha. E aí, por mais que eu tenha envolvimento nos direitos humanos, toda vez que eu escuto que houve um problema dentro da unidade, eu torço para que a vítima não seja um servidor. E essa desgraça que foi colocada, que pode vir a ocorrer, a qualquer hora vai ocorrer lá dentro. Porque não há como você ter, dentro da casa, a segurança voltada tão somente para o patrimônio. Se hoje nós tivermos dentro da unidade um menino quebrando uma cadeira, e tivermos um servidor sendo agredido, o vigilante irá proteger a cadeira, porque ele está lá para proteger a cadeira. Então, uma vez que nós também, enquanto sindicatos, não defendemos que haja polícia dentro da unidade, nós temos que defender a criação de um projeto pedagógico que parte por todas as instâncias do ABRIRE. Nós não podemos ter um projeto do SUA sendo aplicado em Brasília pela cabeça de uma única pessoa. A SEDEST tem 1.700 servidores. E não dá mais, para cada momento que eu mudar de ideia, eu mudar o projeto que está sendo implicado dentro de Brasília. E aí, com todo respeito a toda a sabedoria da subsecretária, com todo respeito ao trabalho da SubSAS, ou ela democratiza os projetos que estão sendo aplicados, ou ela busca realmente na fonte, com quem está executando esse serviço, e veja se realmente nós temos condições de, a cada semana, colocarmos mais 5, mais 6, mais 3 projetos diferentes a serem oferecidos para a clientela, sem ter estrutura para isso fazer, ou a SEDEST vai travar. E isso está ocorrendo, gente. Isso é no dia a dia, não é só no ABRIRE. E aí, enquanto sindicato, nós voltamos. Eu deixo muito claro, nós tivemos uma grande evolução nos últimos 3, 4 meses, com a questão do nível básico. Realmente houve uma valorização desses servidores. Nós estamos tendo uma DGEP mais voltada para os trabalhadores. Nós temos hoje a Juliana, que tem acesso, a Gil tem acesso aos servidores. Nós estamos vendo que o trabalho da direção da unidade hoje no ABRIRE é voltado para resolver os problemas. Nós não estamos tendo reclamações mais das direções, mas ainda não conseguimos democratizar os projetos. E sem conseguir fazer isso, nós não vamos conseguir resolver os problemas do ABRIRE. Tá? Agradeço a todos. Eu não sabia que já tinha chegado, mas a gente convidou também para a mesa dessa audiência pública o Ministério Público. Então, como quando a gente iniciou não havia, o doutor Otto não tinha chegado ainda, mas está aqui, eu também não o vejo, mas... Pronto, então não tem importância que nós todos vamos vê-lo agora. Eu queria chamá-lo para compor a mesa e também para fazer uso da palavra. O promotor de Justiça da Infância e da Juventude, o Ministério Público do Distrito Federal, doutor Pedro Otto Quadros. E anunciar que nós temos 11 pessoas inscritas. Deixa eu ler o nome e ver se alguém... Se alguém... Thaís... Prazer tê-lo aqui, doutor. Juliana, Cristiane, Raquel, Nelson, Edgley, Fábio, Lucimar,
Isabela, Hernani, Silvia, mais o Maurício e a Cida. Tem mais alguém que quer falar? Isso, inscrição preventiva, não é previsto no regimento dessa casa, não. E o Evanildo. Então, é o seguinte, nós temos essas pessoas inscritas, nós vamos passar a palavra para o doutor Otto, depois nós vamos abrir. A gente vai ser muito rigoroso com o tempo, porque são 15 pessoas inscritas, e a gente vai, quando faltar 1 minuto para concluir os 3, nós vamos anunciar, porque senão a gente acaba não concluindo, né, a discussão. Então, nós vamos ser bem rigorosos com o tempo de 3 minutos para as pessoas que aqui estão falando. E aí, doutor Otto, eu queria lhe passar a palavra para que o senhor possa se manifestar sobre tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Meu bom dia a todos. Quero saudar a mesa na pessoa da deputada Érica Cocai e já parabenizá-la, deputada, pela chamada, pelo convite a essa audiência pública. Em Brasília, muitas coisas precisam ser discutidas com a sociedade. E esse espaço de audiências públicas, especialmente as de iniciativa da deputada Érica Cocai, tem sido um fórum de discussões das políticas públicas do Distrito Federal. Por isso, os meus parabéns, os parabéns do Ministério Público e da Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude, deputado. Falar de criança e adolescente, eu infelizmente não pude pegar o início da audiência pública, mas não dá para deixar de falar da Constituição Federal de 1988. Antes de ontem, por sinal, no dia 5 de outubro de 2009, esta Constituição que está em vigor e que há de vigorar por muito tempo ainda, apesar de emendas equivocadas, que já fizeram e, de certa forma, deformaram a nossa Constituição, completou 21 anos de vigência. E na Constituição, por vontade, por decisão política do Constituinte originário, que elaborou essa Constituição a partir de fevereiro de 1987, quando muitos aqui nem haviam nascido, o Constituinte aceitou uma sugestão da sociedade civil organizada, assinada por mais de 1.300.000 assinaturas. O que pretendeu a sociedade civil naquele momento foi um rompimento